Nós lemos em João, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 25 ao 33, uma narrativa bíblica que sucede aos últimos acontecimentos para Jesus ser preso, condenado, morto. E então, para que tudo isso acontecesse, Jesus havia trazido para os discípulos alguns sermões e algumas palavras instrutivas para eles acerca de tudo que iria acontecer, até mesmo naqueles dias e futuramente. E nós encontramos aqui Jesus, já agora, neste texto que lemos, ele falando para os discípulos, que falou sempre com parábolas com eles, sempre contou-lhes parábolas, mas agora ele iria falar de maneira aberta, eles falarei abertamente. E vai acontecer também, Jesus falou para eles, que vocês agora, quando vocês pedirem, é o Pai mesmo que vos ama, e porque vocês amaram a Ele e creram nele, é Ele mesmo que vai atendê-lo, que vai ouvi-lo. Então, Jesus dava esta palavra para os discípulos e disse: eu saí do mundo e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele começou a falar agora de maneira aberta, porque nós encontramos em vários textos bíblicos que antecedem ao capítulo 17 de João, Jesus falando e contando algumas parábolas, e nós encontramos várias parábolas onde ele diz: o reino dos céus é semelhante a... Aí ele começa a citar alguma coisa para fazer uma semelhança, uma parábola, uma comparação com o reino dos céus. Ele compara o reino dos céus a uma semente, ele compara o reino do céu a sementes que caiu sobre a terra. Ele compara o reino do céu a uma rede que é lançada sobre o mar. Ele vai usando várias figuras terrenas, humanas, para explicar o reino do céu. Mas agora Jesus diz assim: eu não vou mais usar parábolas, não irei fazer mais comparação, eu irei falar de maneira clara. E ele diz: eu vim do Pai para o mundo, e vou voltar mais uma vez, vou deixar o mundo e vou para o Pai. Então, os discípulos, quando ouviram as palavras do Mestre, ele disse: agora falas abertamente, não mais com comparação nenhuma, mas falas de maneira clara que nós podemos entender. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de alguém que interrogue, diziam os discípulos. Agora nós cremos, por isso cremos que saíste de Deus. E Jesus, ouvindo as palavras dos discípulos, ele falou e interrogou-os, dizendo: credes agora? Só agora credes? De uma maneira mais fácil de entender. Aí ele diz para eles: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus começa a dizer a eles o que iria acontecer. Só que ele disse: eu não estou só, o Pai está comigo. Em outro texto, Jesus falou assim: o Pai está comigo, não tem me deixado só, porque eu faço tudo o que Ele agrada. Então ele tinha certeza que agora aqui, com a sua identidade humana, ou com a sua natureza terrena, mas sendo Deus, ele sabia que não estava só, e que o Pai estava com ele. E ele diz: eu faço a obra do meu Pai. Então agora nós encontramos o versículo 33, quando Jesus fala para eles que o que iria acontecer de maneira aberta, e dizendo a eles que chegaria o momento em que eles iriam deixar ele sozinho, iriam abandoná-lo. Aí ele diz: mas tenho-vos dito isto. Eu quero dizer para vocês algo, disse Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero usar esse texto aqui para, numa rápida palavra de ensino, trazer algumas dicas para que possamos aprender a vencer em meio às crises, a vencer em meio às tribulações, às aflições da vida. Então, eu quero trazer aqui 3 valores ou 3 dicas
importantes para aprendermos a vencer a crise. E está neste texto que Jesus falou no capítulo 16, o versículo 33. Vejamos nós sabemos que vivemos num mundo cheio de crises, e estamos passando por uma crise mundial, e na verdade o que acontece é que, por estarmos em crise, por estarmos enfrentando aflições, por estarmos enfrentando lutas, talvez das que nunca ultrapassamos, vivemos, enfrentamos, algumas pessoas, elas desanimam e param na estrada, elas desistem da caminhada, e Jesus, já sabendo disso, ele falou para os discípulos uma palavra que aconteceu com eles, mas também que serve para os nossos dias, serve para qualquer geração. Jesus, sabendo que os discípulos iriam abandoná-lo, iria fugir, iam deixar o seu ofício, ele disse a eles: tenham bom ânimo, tenham paz em mim, eu venci o mundo. Então Jesus começou a trazer aqui algumas lições para os discípulos, mas nós encontramos na Bíblia que quando este fato realmente se concretizou, a Bíblia diz que os discípulos deixaram o mestre, voltaram à pesca, voltaram novamente à sua vida antiga. Nós encontramos dois discípulos andando pelo caminho que a Bíblia chama de Emaús, e eles vinham ali tristes, eles vinham decepcionados acerca do que havia acontecido, porque eles não esperavam acontecer com o mestre que eles amavam, o que acontecera. Eles abandonaram a Jesus. Pedro foi dos únicos que ficou de longe, observando o que estava acontecendo, e João esteve ali com as mulheres em todo momento, acompanhando todo o desenrolar para a crucificação. Mas os demais, nós não encontramos na Bíblia relatos acerca de o que eles fizeram, onde eles estavam. O que nós aprendemos na Bíblia é que eles largaram o ofício. Apenas João estava presente ali quando foi na crucificação, e Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Os demais sumiram, apenas Pedro estava de longe, observando também os acontecimentos. Mas o que nós observamos é que quando vem a crise, é mais ou menos assim que acontece, se nós não atentarmos para o conteúdo, as revelações que está contida neste versículo. Se nós não prestarmos atenção, nós não descobrimos aqui revelações que Jesus nos trouxe aqui nesta palavra. Ele nos avisa sobre os tempos de crise e nos dá dicas de como devemos enfrentar estes momentos. Este período de sofrimento não quer dizer uma vida de sofrimento. A palavra aqui, quando Jesus fala, ele não quis aqui dizer que seria constante aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus estava dizendo para os discípulos, e também serve para nós, que a nossa vida não é para ser uma vida de sofrimento. Nós enfrentamos período de sofrimento, e a palavra de Deus garante, quando nós confiamos em Deus e na sua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar enfrentando uma noite espiritual na sua vida, na sua história, na sua trajetória, mas este choro, esta aflição, é por um momento, é por um tempo. E como José foi abençoado em meio às aflições, foi só um momento, até que chegou o momento de Deus honrá-lo. Então eu quero aqui trazer nesta noite para as nossas vidas 3 dicas que nós temos que aprender para podermos vencer em tempos de crise. A primeira dica, Jesus disse no versículo: tenho-vos dito isto, para que em mim. Então eu quero usar aqui esta conjunção
que Jesus falou aqui, em mim, para falar que a primeira coisa que é necessária para o cristão vencer nas crises é estar em unidade com Jesus, é estar ligado com o Mestre, é estar lado a lado com o Mestre. É na hora da crise o crente não largar a cruz, ele não deixar Jesus, ele não abandonar a fé. É preciso, para vencer em meio às aflições, às tribulações da vida, na crise, não deixar Jesus. Todos aqueles que abandonaram Jesus, depois, por misericórdia, eles viram que Jesus disse a eles: olha aqui as minhas mãos, veja aqui os meus pés. E eles ficaram perplexos com o que havia acontecido. Então, o primeiro segredo, ou a primeira dica, é estar em unidade com Jesus. É a primeira atitude do cristão em meio à crise. E para você estar unido com Jesus, para você estar em unidade com o Mestre, para você estar ligado com Jesus, é preciso observarmos algumas coisas também. Primeira coisa, para estarmos em unidade com o Senhor, é preciso abandonar toda a prática de pecado e entrarmos em espírito de arrependimento por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, o cristão, em meio à crise, em meio às aflições da vida, ele precisa estar ao lado do Mestre, e ele não vai poder estar ao lado do Mestre se ele não abandonar toda a prática de pecado, porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados nos afastam de Deus, cria uma parede, uma separação entre nós e Deus. Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 4, ele disse que nós não podemos ter amizade com o mundo, porque quem constitui a amizade com o mundo se torna inimizade para com Deus. Então, o cristão, para vencer na crise, ele precisa abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, para estar em meio à crise, ao lado do Mestre, enfrentando a crise, enfrentando a luta ao lado de Jesus, enfrentando as tribulações, sem largar a cruz, sem deixar Jesus. A Bíblia narra em Lucas sobre a profetisa Ana, uma mulher idosa de mais de 80 anos, que a Bíblia diz que ela não se apartava da casa de Deus, ela não se apartava de Jesus, das promessas, ela creu, aguardou, esperou, mesmo na sua velhice, nas suas limitações físicas, mas ela aguardou até as promessas de Deus se concretizarem na sua vida. Em meio à crise, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar ao lado do Mestre, é estar ao lado de Jesus, é não deixar Jesus por nada, é não largar Jesus por nenhuma condição, fazer igual ao amor de Salomão para a Sulamita e da Sulamita para Salomão. Ele disse: ainda que as muitas águas quisessem afogar este amor, não poderiam. Se fosse dado muitas fazendas, muitos bens por este amor, não teria nenhum valor por este amor. E este amor da Sulamita de Salomão e de Salomão para ela representa o amor da igreja para com Cristo, o noivo. E a igreja como noiva, o crente como noiva do Cordeiro, também precisa ter este amor de não largar Jesus por nada. Se for preciso, até perder a vida, mas não largar Jesus, porque Jesus falou que quem perder a sua vida por amor dele, achá-la-á, mas quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, em meio às crises e às tribulações da vida, nós não podemos deixar Jesus, temos que estar lado a lado com o Mestre, temos que estar em unidade com Jesus, temos que estar em comunhão com Jesus, e para isso precisamos abandonar as coisas que nos afastam de Deus. E o que tem a ver isso com os crentes? Porque às vezes até nós pautamos por um padrão
exemplar, mas existe aquelas coisas que nós chamamos de pecadinho, aquelas coisas que nós colocamos como foi uma pequena falha, foi uma pequena coisa, mas não existe pecadinho e pecadão. Mágoas, ressentimentos, pequenos vícios, pequenas mentiras, tudo que nós achamos que é pequeno pode nos afastar de estarmos em unidade com o Senhor, em unidade com o Mestre. Jesus falou: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para ter essa amizade, para ter essa comunhão, para ter essa unidade com o Mestre, é preciso obedecermos ao Senhor e à sua palavra. E a Bíblia nos diz, e nós podemos comprovar, que a cada tempo que passa, Jesus está às portas, os sinais estão aí, e nós temos dias mais difíceis ainda a enfrentar. Paulo chega a chamar que teremos tempos, ou estamos vendo tempos trabalhosos, e Jesus também escreveu dizendo: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará, encontrará fé na terra? Então, em meio à crise, nós precisamos estar ligados com Jesus, ter comunhão com Ele, podermos estar em unidade com Jesus, termos proximidade com Ele, porque em meio à crise, se nós estivermos ao lado do Mestre, Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre que eu estou citando a parte A e B do versículo. Jesus disse: em mim. E João no capítulo 15 ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos de Jesus, nós dependemos do Mestre para podermos prosseguir na nossa caminhada. O mundo tem aflições, nós vivemos dias difíceis, encontramos dias trabalhosos, em que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, onde a Bíblia diz que escândalos virão, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Então, não largue Jesus por nada, não deixe Jesus por nada. Eu não estou dizendo seja crente, eu não estou dizendo só venha para a igreja, eu não estou dizendo só seja cristão, eu estou dizendo tenha unidade com o Senhor, tenha comunhão com o Mestre. Esta unidade depende da nossa vida de santidade. E uma outra coisa que também depende da nossa unidade com o Senhor é o que diz em João capítulo 15, que eu já andei falando um pouco. O Senhor espera que estejamos envolvidos na sua obra. O Senhor não nos chamou para ficarmos parados, mas Ele nos chamou para estarmos envolvidos. Em meio à crise, nós temos que estar dando fruto, porque a Bíblia diz que temos que ser como a oliveira verde que está plantada junto ao ribeiro de águas, que não tem tempo ruim para ela, no calor, no deserto, em qualquer circunstância, ela está dando fruto, e frutos, e frutos. E Jesus disse no capítulo 15, um texto que já é bem conhecido: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, assim como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Foram palavras de Jesus. O discípulo é parecido com o Mestre.
O discípulo é aluno do mestre. E uma das coisas que acontecia quando Jesus estava com os discípulos é que se as pessoas não conhecessem quem era o mestre, não sabia, porque os discípulos eram parecidos com o mestre, eles se trajavam igualmente, eles andavam de maneira igual, eles vestiam igual, tinham a mesma característica de procedimentos, e com isto foi preciso Judas para que os malfeitores, os soldados que vinham prender o mestre, saber quem era Jesus. Ele dá um beijo de traição no mestre para identificar quem era o mestre, porque o discípulo deve ser parecido com o mestre. E Jesus disse: tem que estar em mim e eu nele, senão não dá fruto. Então, quando nós estamos unidos com Jesus, uma das coisas que nós precisamos estar dando fruto. Quem está em Cristo dá fruto. Se dissermos que estamos em Cristo, devemos dar fruto. Caso contrário, como o texto diz, seremos cortados. E quando fala de dar fruto aqui, quando fala de dar fruto, se pensa logo em trabalho, né? Evangelizar, isso faz parte do fruto, mas o verdadeiro fruto que aqui está dizendo é um fruto de arrependimento, de um coração sincero, de uma vida íntegra diante de Deus, uma vida onde ali está na vida da pessoa o Espírito Santo, e ela produz o fruto do Espírito, onde na vida dela vai aparecer as qualidades do fruto do Espírito. Quem está em Cristo tem a tendência de conseguir ter domínio próprio. Quem está em Cristo tem a tendência de ser uma pessoa que tem mansidão. Quem está em Cristo é uma pessoa que tem fé. Quem está em Cristo, na vida dela começa a aparecer as qualidades do fruto do Espírito. Logicamente que também aí inclui o trabalho do Senhor. Está envolvido na obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus, mas nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. As pessoas devem olhar para você e dizer: parecido com Cristo. Os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, presbítero Rodrigo, porque eles pareciam com Cristo. Eles disseram: ele é da seita do Nazareno, parece com aquele que saiu pregando, dizendo que era o Cristo. E pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados de cristão, porque eles eram parecidos com Cristo. Como cristãos, nós precisamos parecer-se com Jesus, e para vencermos a crise, nós precisamos estar em Cristo, estarmos unidos com Ele. Para vencermos as crises, nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que por alguns momentos se afastaram de se envolver na obra de Deus, e nós vemos o caos que foi. Eu posso citar aqui, por exemplo, Davi. Davi era para estar na guerra, e ele ficou ocioso no palácio, e por essa atitude de Davi de não estar envolvido na obra de Deus, você sabe o prejuízo que veio, onde alguns chamam dos 7 pecados capitais que ele cometeu ali pela sua ociosidade. Vou ficar só em Davi, mas se você observar, você vai encontrar muitos outros na Bíblia que não se envolveram e acabaram trazendo prejuízo. Então, para vencermos a crise ou as crises, nós precisamos estar envolvidos no trabalho do Senhor. Porque muitas das vezes as tribulações, as lutas, elas chegam às nossas vidas, e elas chegam com alguns propósitos. Um dos propósitos é Deus testando a nossa fé, é Deus testando a nossa paciência, é Deus testando a nossa confiança nele, é Deus provando a nossa fé, para podermos ser aprovados, e sendo aprovados, sermos abençoados. E nós erramos no primeiro passo, e acabamos perdendo a bênção, porque não passamos na prova de Deus, quando Ele nos prova, para ver até onde nós confiamos nele.
E uma outra razão de que às vezes as crises batem nas nossas vidas é para nos ensinar. E o salmista diz: foi bom ser afligido para que eu conhecesse a tua lei. Então, as aflições, ela tem os seus propósitos. Mesmo quando as crises, as aflições, elas são lançadas na nossa vida com o intuito de maldizer, de prejudicar, de atrapalhar, mas se nós permanecermos em Cristo Jesus, firmados neles, envolvidos na sua obra, a maldição se transforma em bênção. A forca que era para Mardoqueu passa a ser para Amã. E o resultado é que aquela crise se transforma em bênção. Jó, quem não lembra de Jó? Satanás foi quem fez a proposta para Deus. Ele não disse que te serve, Deus. Também por ele tem de tudo. Entregue ele nas minhas mãos. Podemos dizer que aquela prova de Jó, que nós dizemos que foi uma prova de Deus, mas também ali Deus permitiu que tivesse o dedo do diabo para oprimir, para perturbar a vida de Jó. Mas a Bíblia diz que em tudo Jó foi fiel. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite, se você tem permanecido fiel. Então, para vencer a crise, nós precisamos não parar. Diga para o seu irmão que está falando: não pare, não desista, prossiga a caminhada, insista, persista, persevere, porque nós não somos daqueles que voltam para trás, que recuam, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Glória a Deus. Terceira coisa, para que nós possamos estar em unidade com Jesus. Primeiro é abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Segundo é não pararmos. E terceiro é fazer a coisa certa, mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo ao nosso redor, mesmo que alguém se levante contra nós, mesmo se alguém tente nos atrapalhar, mesmo que alguém tente nos entristecer, mesmo que alguém nos traia, mesmo que alguém procure colocar até mesmo nos tratar mal. Aconteça o que acontecer, para não largarmos Jesus, nós precisamos de amar mesmo assim. Precisamos perdoar mesmo assim. Precisamos fazer como Jesus fazia. Fazer, tratar como Deus direciona que devemos fazer. Como foi que Jesus nos ensinou essas coisas? Ele não disse assim: ame os vossos amigos. Só na lei diz assim, mas comigo é diferente. Amai os vossos inimigos. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, para nós vencermos nas crises, nós precisamos não abandonar abandonar as coisas que desagradam a Deus. Segundo lugar, não largarmos Jesus por nada, não abandonarmos Jesus por nada. Terceiro lugar, permanecer fazendo bem, permanecer fazendo certo, permanecer fazendo o correto, mesmo que as pessoas não acreditem em você, mesmo que alguém lhe trate mal, mesmo que alguém lhe menospreze, mas se você está firmado em Cristo, está firmado em Deus, você não está nem aí com o que vão dizer de você. É o que aconteceu com Neemias. Sanbalat e Tobias disseram: não vai parar, eles estão enganados, essa obra não vai prosseguir. Mandaram o recado, tentaram amedrontar, mas Neemias disse: olha, diga para eles que eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Levante a sua mão nesta hora e receba a graça de Deus para você não parar a caminhada, não parar em meio à crise, não parar em meio às dificuldades. Os inimigos têm se levantado, Satanás tem tentado barrar a sua fé, mas diga nesta noite como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, ninguém vai me deter, ninguém vai. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas podem até não acreditar em você,
elas podem até dizer que vai dar errado, mas não se preocupe com ninguém. Faça a obra de Deus, continue ao lado do Senhor, e você verá que depois, aquelas pessoas que pensaram que ia para o seu funeral, elas vão estar ali no dia da vitória, aplaudindo a tua vitória, pelo que Deus fez na sua vida, pela vitória que Deus lhe deu. Elas vão dizer: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eles vão estar estupefatos, eles vão estar surpresos, sem entender o que foi que Deus fez. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Um lembrete que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou o seu decreto em algumas Bíblias. Então, todas as coisas, aqui não está dizendo algumas, mas sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Até as coisas que parece que foi mal, vai contribuir para o bem. É por isso que Paulo aqui, ele usa uma palavra aqui redundante, juntamente para o bem, para dizer, não é só as coisas boas, as coisas ruins também que vai se levantar, que vai acontecer, elas vão contribuir para o bem. Ela vai ser para fazer você crescer, ela vai ser para você aprender, para você poder depois contar a vitória. Tudo que passamos em momento de crise pode ser um teste do Senhor, já falei isso. E pode se transformar em um grande testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Só para entender isso, eu vou ler Gênesis capítulo 5, versículo 20. Só para entender isso aí, aliás, 50. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Veja o testemunho de José. Depois que já tinha sido colocado no trono, que já tinha sido exaltado diante dos irmãos, que já tinha sido exaltado entre todos os povos, colocado como Zafenate Paneia, Salvador do mundo, ele agora, veja o que é que diz José. Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim. Ele estava dizendo para os irmãos dele: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Se fosse eu, se fosse você no lugar de José, qual era a nossa atitude? Vocês vão passar fome. Volte lá para a terra, vocês vão morrer de fome lá. Mas José, foi o que José fez. Recebeu os irmãos. E ele disse: olha, vocês se levantaram contra mim, me venderam como escravo, me jogaram numa cova, me deram para o morto, eu fui para o Egito. Mas José entendeu, disse: olha, tudo aquilo ali, vocês planejaram para o mal, mas Deus trabalhou para o meu bem. E tem mais, disse para os irmãos: olha, além de Deus trabalhar para o meu bem, a bênção foi tão grande que não foi só para mim. Ele disse para os irmãos: a bênção foi para mim, foi para o meu pai, foi para vocês, foi para os egípcios, foi para os israelitas, todo mundo foi abençoado. De maneira que José foi chamado Zafenate Paneia, quer dizer, o Salvador do mundo. É uma das figuras de Cristo na Bíblia. Tudo o que aconteceu com José redundou em bênção de Deus, redundou em vitória do Senhor. E o que acontece é que os irmãos ficaram sem entender, choraram ali. José consolou, disse: não tenham medo, eu não vou fazer nenhum mal com vocês, eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. Consolou os irmãos ali, porque a bênção foi grande. Você coloque seu dedo de profeta aí, não é para acusar, não, é para você falar para sua irmã uma palavra profética assim. Diga, coloque assim o seu dedo de profeta para sua irmã, para sua irmã, diga: tudo que levantaram contra você vai redundar em bênção. Profetize para ele, para ela. Diga, a bênção vai ser tão grande que até o inimigo vai participar.
Até o inimigo vai participar da tua bênção. Glória a Deus. Jesus disse, em mim. Aí ele disse, em mim tenhais paz. Estou na metade, olha, já foi embora o relógio. Em mim tenhais paz. Tem que ser em Jesus. Fora de Jesus não há paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é algo glorioso, diácono Josimar. A paz de Jesus independe de dinheiro no bolso, independe de saúde, independe de uma mansão bonita, de uma casa boa, né? De viagens para a Europa, para o Japão, para Catar, né? Independe de tudo isto. Aí Jesus disse, para que em mim tenhais paz. Um paradoxo, paz em meio à aflição, mas ele disse, olha, em mim vocês vão ter paz. Vai ter aflição, mas vocês vão ter paz. Então, a segunda dica que Jesus deu aqui para nós é que mesmo na crise, é para você ter paz, porque você tem Jesus. Diga para o seu irmão aí, vá, mesmo na crise é para você ter paz. Pergunta ele, você tem Jesus? Se tem Jesus, tem paz, não tem problema, pode ter crise, pode vir luta, pode vir enfermidade, venha o que vier, mas se você tem Jesus, você tem paz. Porque a paz de Jesus independe das circunstâncias. Alabadaragassúria. Paz em meio à crise, paz em meio à tormenta. Era os filhos morrendo e Jó dizendo, Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Era a paz de Deus na vida de Jó. A mulher dizendo, amaldiçoa-te Deus e morre. Ele disse, falas como uma louca, mulher. Quer vencer a crise? Não largue Jesus. Se você não largar Jesus, você vai ficar tranquilo em meio à crise. É todo mundo dizendo, pronto, vai correr doido, vai ficar, aí você está bem cantando, calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo, passando por problemas e perseguições, conhece? O crente não para perigo, nem larga a cruz. Por quê? Pois sabe que ao seu lado está o Senhor Jesus. Quando vem as provas com seus inimigos, Deus lhe dá poder e livra dos perigos. Dos olhos descem lágrimas. Deve conhecer, que é da nossa época, né? Mostrando o seu amor. Dos olhos descem lágrimas. Mostrando o seu amor. Eu não quis cantar aqui, só passo a letra para você. Em meio à crise, em meio às aflições, o crente tem paz. Como manter a paz em tempos difíceis? Em meio à crise, como manter a paz? Eu vou dizer aqui 3 coisas para você aprender a manter a paz em meio à crise. Primeira, buscar um tempo de qualidade com Deus. Para isso, nós temos que fazer como a Bíblia diz em 1 Pedro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, em meio à crise, o crente tem paz quando ele tem um tempo de qualidade com Deus. O que é isso aqui? Um tempo de qualidade com Deus aqui, eu vou citar já na segunda coisa, é um tempo de comunhão com Deus, onde o crente busca intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E ele mesmo em meio à crise, ele encontra forças para adorar a Deus, para ler a palavra, para fazer as suas petições, para interceder por aqueles que o Senhor ministra em seu coração para orar, mesmo ele passando crise, mesmo ele passando aflição, mas ele ainda tem condição de orar por aqueles que Deus ministra na sua vida. Jó ali no chão, cheio de chaga, ferido, mas a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos. Quem eram os amigos de Jó? Aqueles que estavam acusando Jó ali de pecado e dizendo que ele estava ali porque ele tinha pecado diante de Deus. Mesmo assim, Jó encontrou graça de Deus
para orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele orava pelos seus amigos, ele foi abençoado. Deus abençoou a Jó e deu tudo de novo a Jó. Uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo, de busca a Deus, fará com que o crente tenha condição de ouvir a voz do Espírito Santo e receber direção divina para fazer as coisas, para saber que mesmo em meio à crise, em meio à tormenta, Deus está com ele e vai dar vitória. Paulo indo para ser preso, levado no navio para ser preso, começa um naufrágio ali no mar, começa um vendaval, ficaram todo mundo preocupado, começaram a jogar tudo fora do barco, dizendo, vamos morrer, Paulo, não se preocupem, ninguém vai morrer, vai ter só um acidentezinho, o navio vai ter um naufrágio aí, mas ninguém vai morrer, vai ficar todo mundo salvo. Por quê? Comunhão, intimidade com Deus. Deus já tinha dito a ele o que iria acontecer. Foram parar na ilha de Malta, chegou lá na ilha de Malta, eles ficaram na ilha de Malta, uma víbora mordeu Paulo, mas não se preocupe, disseram, olha o assassino vai morrer, o homicida vai morrer. Quem prometeu garante. Glória a Deus. Para termos paz, é necessário estarmos unidos com Deus, termos comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus nos fará ter paz em meio às tormentas. E outra coisa, para manter a paz em nossos corações, em meio à crise, nós precisamos nos afastar das pessoas que nos afastam de Deus. Quando nós nos aproximarmos dela, é para fazer a diferença na vida delas. É para ela ver nossas vidas Cristo na vida delas, ensinando, evangelizando a elas, mostrando a elas a verdade de Deus. Então, em meio à crise, não largue Jesus por nada. Em meio à crise, tenha uma qualidade de vida com Deus, de comunhão com Deus, e você vai encontrar paz na tormenta. E por último, Jesus disse, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo. Ter ânimo já é uma coisa boa. E bom ânimo, aí aqui é coisa boa mais ainda. Jesus falou, tenha bom ânimo. O que é ânimo? Quem pode aí me dizer o que é ânimo? Cadê os jovens? Coragem, prazer, vontade de fazer as coisas, né? Faz com força, faz com prazer, faz com alegria, porque está de ânimo pronto. Já desânimo, né? Faz assim, sem vontade, faz sem prazer, faz sem alegria. Jesus falou, tenha bom ânimo. Em meio à crise, tenha bom ânimo. Em tempo de crise, é natural que muitos até fiquem cabisbaixos, desanimados, desistam, né? Mas, em meio à crise, a primeira coisa que o crente deve fazer é levantar a cabeça. É não baixar a cabeça, é levantar a cabeça em sinal de confiança. Jó estava em crise, mas ele disse, ainda que ele me mate, nele espera. Senta, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Esta palavra é para você, quem sabe está desanimado, está desanimada. A palavra de Deus é para você, levante hoje. Toma uma posição, levante-se, porque na vida espiritual existem algumas condições que o cristão pode estar. Ele pode estar de pé, e ele pode estar sentado, ele pode até estar deitado, ele pode estar dormindo, ele pode até estar morto espiritualmente falando, ele pode estar andando, ele pode estar se arrastando, ele pode estar até correndo na vida espiritual. Levante a cabeça em sinal de confiança como Jó. Eu não vou ler os versículos, que a hora não dá mais, mas a palavra de Deus para você nesta noite, levante, tenha bom ânimo, porque uma das coisas, irmão Francisco, que demonstra ânimo é a posição, a posição firme, de coragem. Estava lá, 12 foram espiar a terra, presbítero Pedro, aí vieram de lá uma turma de desanimado, né? Rapaz, a terra é boa, a coisa é boa. Lá, trouxemos até um cacho de uva aqui que não deu para trazer uma multidão cacho. Mas aí tem um detalhe, tem gigante lá na terra. Nós não vamos conseguir porque tem gigante. Mas tinha um Josué e um Caleb que disse, olha, Deus falou que a terra é nossa e a terra é nossa. Se Deus falou, está falado, com gigante, sem gigante. Se Deus falou, meu irmão, levante a cabeça, confie, aguarde, espere. Segunda coisa que temos que fazer para ter bom ânimo, além de levantar,
parar de reclamar, parar de murmurar, parar de criticar e começarmos agora em meio à crise, mudarmos a atitude e agora começarmos a estar numa posição diferente, como Davi no Salmo 40, um novo cântico na boca, como 2 Coríntios 5,7 diz, não olhando para a circunstância, a situação, mas vivendo por fé e não por vista, como diz em Tessalonicenses, retendo o bem. Vai ter a coisa ruim e a coisa boa, pega o bem e deixa o mal, abandona o mal e pega o bem, e com certeza a crise vem, mas você vai passar. Por último, aprenda a encorajar a si mesmo, trazendo à memória o que lhe dá esperança. Esse eu quero ler, Lamentações, para fechar, capítulo 3, versículo de número 21, Lamentações de Jeremias. O livro é um livro triste, até o nome dele quando a gente lê dá tristeza, Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo 21. Na verdade, o nome desse livro foi isso aí, porque Jeremias escreveu lamentando os pecados de Israel, mas tem uma palavra de Deus aqui neste livro também, forte. E no capítulo 3, versículo 21, diz assim, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Então, ele disse, tem uma tradução que diz, quem tem outra tradução diferente? Leia, me empresta aí. Pronto, é essa daí que eu quero. Repita, pode falar bem alto aí, que o senhor tem a voz sem microfone, é mais alta até do que o microfone. Quero trazer a memória o que me pode trazer, me pode dar esperança. Pronto, aí, o que me pode trazer esperança? Nessa aqui diz assim, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Trazer no coração aquilo que traz esperança. Então, o crente precisa aprender a encorajar a si mesmo. Não dá, eu estou fraco, eu não consigo. Para com isso. Você vai usar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Vai começar a acreditar e crer naquilo que Deus pode fazer. E como disse ele, eu vou só me lembrar daquilo que me traz esperança. O que não me traz esperança, eu não quero nem saber. Tá bom, senão vai para até umas 9h30, vou parar por aqui, mas sai daqui hoje dizendo assim, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter, eu não vou largar Jesus por nada. Saia dizendo assim, além de eu não largar Jesus por nada, eu ainda vou encorajar alguns que estão do meu lado. Saia daqui dizendo assim nesta noite, não vou querer nada que me afaste de Deus perto de mim. Eu quero estar perto das coisas que me puxam para Deus. Saia daqui dizendo hoje, Satanás, você perdeu. Você pensou que eu ia parar, que eu ia desistir. Eu vou parar de maneira nenhuma, eu vou continuar. Saia daqui dizendo assim, aí eu vou só pensar nas coisas boas de Deus. Eu vou pensar nas coisas que me trazem alegria, me traz esperança, que me traz confiança.